Meu nome é Gabriela. Eu me lembro há cerca de uns 18 anos atrás, quando eu ainda estava tentando descobrir o que seria da minha vida. E toda data de comemoração na minha família era um pesadelo. Toda data de comemoração para os meus parentes, para os meus pais, era um tormento. Eu me lembro como se fosse hoje a diferença entre eu e minha irmã. A minha irmã Sara, ela sempre teve um tratamento melhor do que eu. A Sara sempre teve uma postura diferente na minha família. Eu me lembro como se fosse hoje, nos dias dos pais, há 18 anos atrás, como tudo mudou, como tudo na minha vida fez sentido. Como meu pai sempre preferiu a minha irmã, sempre preferiu as pessoas do que eu. Eu me lembro que por volta de 15 anos atrás, antes de ser 18 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu tinha acabado de arrumar o meu primeiro emprego em um supermercado. Eu chegava em casa por volta das 11, 11h30 da noite. Chegava cansada, chegava exausta e ainda quando eu chegava em casa tinha uma pilha de louça para me lavar. Eu chegava em casa, sempre tinha algum dever para mim fazer, porque era minha obrigação, porque eu morava dentro daquela casa dos meus pais. Eu comia nas custas dos meus pais. Eu era sempre a excluída. Eu sempre tinha que fazer alguma coisa. Se eu não fizesse, aí as coisas ficavam difícil para mim. Eu me lembro, há 15 anos atrás, eu saí do meu emprego, era um sábado chuvoso, era um sábado que estava uma chuva muito pesada, e meu pai tinha um carro. Meu pai tinha um carro na época, era um carro antigo, um carro que vivia dando trabalho para ele. E eu falei para mim mesmo que um dia eu iria surpreender meu pai, que um dia eu iria dar um carro 0 km para ele. Mas ele sempre duvidou, ele sempre falou, você não. Sim, a sua irmã. Sua irmã, desde que sua irmã nasceu, ela sempre demonstrou que vai ser uma menina estudiante. Ela sempre demonstrou que vai ser uma menina que vai estudar, diferente de você, que os seus 18 anos já arrumou um emprego para trabalhar em supermercado. Isso nunca vai mudar a sua vida. Você nunca vai ter uma diferença entre a sua vida. E foi então que naquele sábado chuvoso, eu saí do meu emprego por volta das 10 horas da noite. Eu estava com o coração apertado. Eu estava sentindo que naquele dia algo poderia acontecer comigo. E foi então que assim que eu saí do meu emprego, assim que eu saí do supermercado, eu rapidamente peguei o telefone e liguei para minha mãe, Maria, ninguém atendeu. Eu liguei para o meu pai, Pedro, ninguém atendeu. Eu liguei para minha irmã Sara, rapidamente ela atendeu e disse, oi. Eu disse, Sara, eu acabei de sair do meu emprego, eu preciso que o papai venha me buscar, está chovendo muito forte, estou sentindo que hoje não é dia para mim voltar de ônibus. E naquele exato momento, ela diz, até parece que meu pai já está dormindo, até parece que o meu pai vai buscar você. Eu disse, tem como você, por favor, falar para ele vir me buscar? Naquele exato momento, a minha irmã disse, eu não vou, já estou no meu quarto, já estou deitada, se vira, pega o seu ônibus e vem, desligou na minha cara. Naquele exato momento eu fiquei muito triste, naquele exato momento eu fiquei muito chateada. E sabia que minha irmã não estava nem aí para mim. Eu sabia que minha irmã não se importava comigo, nem com os perigos das noites. Ela só se preocupava com ela mesma. E foi então que assim que eu desliguei o telefone, rapidamente meu telefone tocou. Estava lá, papai. Eu rapidamente atendi o telefone e disse, olá pai, o senhor não atendeu a minha ligação? Ele disse, sim, já estava dormindo. Por que você está me incomodando nesse horário? Eu disse, pai, hoje está chovendo. E eu preciso que você venha me buscar no meu emprego. Está chovendo muito forte. Naquele exato momento, meu pai ele deu uma risada e disse, você acha mesmo que eu vou sair da minha casa? Você acha mesmo que eu vou buscar você? Você está muito enganado. Eu disse para você parar com esse seu serviço, que isso não vai te levar em nada. Eu disse, sim pai, mas eu preciso trabalhar. Você sempre me humilha dentro da minha casa, dentro da sua casa. Ele disse, eu não vou te buscar, você ainda fica me retrucando. Eu não vou buscar você, venha a pé. Naquele exato momento, meu pai desligou o telefone. Eu fiquei muito triste, comecei a chorar. E naquele dia, eu não tinha nenhum guarda-chuva para mim vir naquele dia. Eu não tinha nada. E ali a chuva começou a cair em cima de mim. Meus olhos encheu de lágrimas, comecei a chorar no meio da rua.
porque aquilo estava sendo muito difícil para mim. Aquilo estava acabando comigo. Eu sabia que eu tinha que mudar de qualquer forma. Eu sabia que eu tinha que estudar, que eu tinha que ser uma pessoa diferente. Eu queria ser advogada. Esse era o meu sonho desde criança, conhecer da lei. Foi então que eu estava indo embora naquela noite. E algo dentro do meu coração estava dizendo que estava perigoso, que estava difícil para mim. E foi então que ali eu fiquei na linha de ônibus e rapidamente passou um carro, um Corolla do ano de 2002, mais ou menos, um carro antigo. E foi então que naquele exato momento eu sabia que algo terrível poderia acontecer comigo, que algo poderia acontecer comigo naquela noite. E foi então que ali parou um homem, que ele tinha por volta de uns 50 anos, abaixou o vidro e disse: "Olá, como que você se chama?" Eu rapidamente fiquei nervosa, comecei a suar, estava encharcada de chuva. Eu disse: "Boa noite, não preciso de ajuda." Ele disse: "Por favor, moça, como é que é o seu nome? Eu posso te ajudar." Eu disse: "Eu não vou contar meu nome para você, eu não quero ajuda, pode ir embora." Naquele exato momento, era por volta de umas 10h45 da noite, não tinha ninguém na rua, as luzes estavam piscando, eu estava abalada, eu estava muito abalada. Eu saberia que algo ali poderia acontecer comigo. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer e eu não sabia o que poderia ser. Ali ele rapidamente subiu o vidro do seu carro e saiu na frente. Eu fiquei abalada, eu fiquei assustada. E ali veio o ônibus 245, sentido a minha casa. E ali eu coloquei a mão, o ônibus parou. E ali que o ônibus parou, eu entrei rapidamente para dentro do ônibus. O ônibus estava vazio, não tinha quase ninguém na rua, só estava eu, o motorista e o cobrador. E ali eu sentei lá no fundo do ônibus e comecei a chorar mais, comecei a refletir na minha vida. E ali eu recebi uma mensagem da minha irmã dizendo: "Já está vindo ou já aconteceu algo para a gente comemorar? Algo de pior?" Ali eu não respondi, ali eu fiquei mais triste e sabia, a minha própria irmã estava desejando mal para mim. A minha própria irmã não estava nem aí para mim. Nem a minha mãe, que dizia que me amava tanto, nem a minha mãe que cuidava de mim quando eu era menor, mas após a minha irmã nascer, ela mudou totalmente comigo. E foi então que ali por volta de uns 25 minutos, andando dentro daquele ônibus, chegou a hora de eu descer. Chegou a hora de eu descer as escadas dos ônibus. E foi então que assim que eu me levantei, que eu olhei pela janela, lá estava o Corolla. Lá estava, parece que aquele homem estava seguindo aquele ônibus. Aquele homem queria alguma coisa comigo. E foi então que naquele exato momento eu desci as escadas do ônibus. Não era nem para mim ter descido as escadas do ônibus. Então eu desci na avenida. E antes de qualquer coisa, a porta do ônibus se fechou e o motorista do ônibus saiu com o ônibus. Ali o meu coração acelerou mais uma vez. Eu estava em perigo. Para mim chegar até a minha casa eu tinha que andar mais uns 12 minutos a pé. E eu passava por alguns lugares meio difícil, alguns lugares que era meio escuro a rua. E eu sabia que algo poderia acontecer. E foi então que eu comecei a caminhar rapidamente. A chuva começou a cair de novo. Olhei no relógio, faltava muito pouco para meia-noite. Um horário difícil, um horário complicado, um horário que algo poderia acontecer. E foi então que assim que eu comecei a andar, que eu entrei na rua Marajó, Rua Marajó, a mais conhecida da minha cidade como a rua mais complicada, como a rua que acontecia muito acidente, a rua que acontecia muitos sequestros. E ali meu coração acelerou, sabia que naquela rua sempre acontecia coisa ruim. E foi então que assim que eu caminhei naquela rua, senti a presença dos faróis e de uma presença estranha atrás de mim. Quando eu olhei, lá estava o Corolla. Lá estava vindo um Corolla bem devagarinho, os vidros todos escuros, um cenário meio difícil, um cenário meio complicado. Rapidamente ele passou de mim e parou na minha frente. Eu freiei, eu parei de andar, eu não sabia o que fazer. Eu peguei meu celular, comecei a me tremer. Rapidamente meu celular caiu na poça d'água, eu peguei, meu celular estava cheio de água. Ali, aquele senhor saiu de dentro do carro,
Ele disse: entre para dentro do meu veículo, eu vou te dar uma carona. Eu disse: por favor, me deixe, você está me perseguindo, você está me seguindo. E assim ele atacou a minha frente e pegou nos meus braços. Ele era um rapaz de 50 anos, mas ele era um homem forte. Ele tinha uma força e começou a me arrastar para dentro daquele Corolla. Naquele exato momento, tudo ao meu redor ficou escuro. Tudo ao meu redor ficou meio embaçado, eu desmaiei. Eu desmaiei naquela noite, eu rapidamente desmaiei, não lembrava de nada. E foi então que naquele exato momento, eu não lembrava mais de nada. Passou algum tempo, eu acordei. Quando eu acordei, eu estava em cima de uma cama de hospital. Como se fosse uma noite. Eu abri os olhos, fechei os olhos e abri, estava em cima de uma cama. Rapidamente eu me levantei daquela cama desesperada. Os aparelhos estavam ligados em mim. Eu disse: o que aconteceu? O que aconteceu? O que aquele homem fez comigo? Rapidamente a médica, a enfermeira chegou: calma, moça, se acalma, não aconteceu nada, está tudo bem. Eu disse: eu fui sequestrada. Um senhor de 50 anos me sequestrou. Naquele exato momento, a enfermeira e a médica abaixou a cabeça e eu disse: algo aconteceu comigo, não é possível. Comecei a passar a mão em mim mesmo para ver se tinha algo de errado. Ali rapidamente pela porta entrou meu pai estava sério e disse: o que foi? Você já está fazendo cena? Você já está achando ruim que você está no hospital? Eu disse: pai, algo aconteceu comigo, eu te liguei, você não foi me buscar, algo aconteceu. Naquele exato momento ele começou a rir da minha cara e disse: por que você está desse jeito, tão ansiosa, tão desesperada? Não aconteceu nada com você. Iria acontecer. Aquele homem estava tentando te sequestrar, mas rapidamente chegou uma viatura e te salvou. Eu disse: o que aconteceu com ele? Ele está na delegacia dando depoimento e disse que você que se ofereceu para ele estar levando você de carro. Eu disse: é mentira dele. Ele tentou me sequestrar, ele estava me perseguindo, estava me seguindo desde o centro da cidade até a nossa casa, papai. Ela disse: mas tudo bem, já passou, ele já foi pego. Ele já foi pego pela polícia. Fica em paz, fica tranquilo que nada de ruim vai acontecer com você. Naquele exato momento eu disse: tudo bem. Passei algumas horas no hospital e tive alta e fui para casa. Assim que eu cheguei em casa, a minha mãe já recebeu a gente séria, sem dizer uma palavra. Ela disse apenas: nossa, o rapaz que tentou te sequestrar, não aconteceu nada com ele e ele já está na rua solto. Eu disse: e agora? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer as minhas coisas com esse homem solto na cidade? E foi então que naquele exato momento eu decidi que eu não iria mais trabalhar naquele supermercado. Eu estava com medo, eu estava desesperada. E antes disso a minha irmã veio até mim e me deu uma piadinha. Ela falou: nossa, ele tinha 50 anos, a sua cara, por que você não tentou ficar com ele? Por que você não tentou algo com ele? Eu disse: você me respeita, para de falar isso de mim. Você acha mesmo que eu queria alguma coisa com aquele homem? Aquele homem estava me perseguindo desde o centro da cidade. E foi então que depois daquele dia que tudo aconteceu comigo, eu coloquei minha cabeça no lugar. Eu sabia que eu tinha que mudar. Eu sabia que algo tinha que mudar dentro de mim. E naquele exato momento eu coloquei dentro de mim: eu vou estudar para mim ser advogada. Eu vou estudar para me mudar de vida. E foi então que eu me inscrevi no site para mim tentar fazer a bolsa, para mim conseguir aquela faculdade de graça, que eu não tinha condição de estar pagando. E assim que eu me inscrevi naquela faculdade, contei para minha família, para minha irmã, para meu pai, para minha mãe, que eu seria uma pessoa que iria estudar a partir dali. E foi então que meu pai disse: certo, mas como você vai se sustentar? Como que você vai manter nessa casa desse jeito? Eu disse: pai, me ajuda, segura as pontas para mim, que eu vou estudar, vou ver se eu arrumo um serviço online para mim estudar, para mim trabalhar. Ele disse: tudo bem, mas ali eu sabia que seriam uns dias difíceis na minha vida, eu sabia que seria difícil para mim, tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Ali as perseguições continuou com a minha família, ali as perseguições continuou com as minhas mães, com a minha irmã, com o meu pai. E foi então que assim que eu fiz a prova para mim passar na faculdade de graça,
para mim passar naquela faculdade. Eu não dormi a noite, minha irmã não deixou, ela me infernizou a noite toda, batendo na minha porta, dizendo que eu não iria naquela prova para me estudar, porque ela disse que ela tinha que ser melhor do que eu, ela disse que iria se formar primeiro do que eu, mas eu não liguei. Passei a noite toda sendo perturbada, enquanto meu pai e minha mãe dormiam em outro quarto, eles não estavam nem aí para mim. E eu ali estava sofrendo, eu ali estava sendo perseguida pela minha irmã, eu estava sendo perseguida totalmente. E foi então que no outro dia seguinte, assim que eu fui sair de casa para mim fazer aquela provinha, para mim tentar passar na faculdade, a porta estava trancada, a minha irmã estava com a chave dentro do bolso. Ela disse: você não vai passar por essa porta, eu não vou deixar você ir lá estudar, não vou deixar você tentar fazer essa prova, que eu sei que você vai passar, você é muito inteligente. Eu disse: me dê a chave aqui, por favor, me entregue a chave que eu vou sim, você não vai me prender. Ali a gente começamos a discutir, rapidamente eu ataquei ela e tirei a chave de dentro do seu bolso. Ali ela começou a gritar desesperadamente, eu abri a porta, e assim que eu abri, meu pai desceu as escadas gritando meu nome: Gabriela, volta aqui! Eu saí correndo e fui lá fazer a minha prova. E assim que eu cheguei lá, naquele lugar de prova, para mim fazer aquela prova, para mim passar, eu estava com o coração apertado, eu estava muito triste. E ali eu fiz aquela prova, fiz a prova e eu sabia que eu iria passar. Assim que eu fiz aquela prova, eu voltei para casa e eu sabia que naquele dia seria difícil para mim. Eu sabia que assim que eu entrasse pelaquela porta, tudo iria desmoronar. E foi então que assim que eu cheguei, lá estava meu pai. Por que que você atacou a sua irmã? Por que que você fez isso com ela? Eu disse: pai, eu não fiz nada. Ela apenas trancou a porta para mim não sair, para mim fazer a minha prova. Ela disse: é mentira, você me atacou sim, você me atacou. Então naquele exato momento a minha mãe disse: como, Gabriela, que você pode fazer isso com a sua irmã? Como que você pode fazer uma coisa tão séria desse jeito? Eu disse: eu já falei para vocês, não fui eu. Ela trancou a porta e ali a gente começamos uma discussão. E eu sabia que eu tinha que mudar. Eu sabia que eu tinha que sair daquela casa. Eu sabia que eu tinha que estudar. Então, depois daquela confusão toda, daquela briga, eu rapidamente fui até o meu quarto, me inscrevi numa vaga de emprego online. E foi então que, para minha surpresa, eu fui chamada, fiz a entrevista e passei. Eu iria conseguir trabalhar em casa um período de 6 horas por dia, das 6 da manhã até as 2 da tarde. E foi então que assim que eu consegui aquele emprego, eu anunciei para meu pai, para minha irmã, para minha mãe. Mas ali eles deram risada, eles disseram: nossa, você sempre quer salvar o mundo, você sempre quer tudo, você sempre quer estudar, quer trabalhar, você acha mesmo que você vai dar conta de tudo? Eu disse: sim, pai, eu vou mudar de vida, eu vou mudar e vocês vão ver. E foi então que após eu conseguir aquele emprego, comecei a trabalhar, outro e-mail chegou, eu vi no meu celular. A minha prova que eu fiz para advogada, eu passei, eu fui aprovado. E ali eu consegui a bolsa com 85% para mim conseguir estudar. Eu tinha que dar uma mensalidade pouca por mês, né, da minha faculdade. E ali com o meu novo emprego eu consegui fazer isso. E ali eu já estava estudando para advogada, já estava trabalhando. E ali enquanto isso, o meu pai, minha mãe e minha irmã continuavam me atacando, enquanto eles só falavam que minha irmã iria vencer, enquanto eles só falavam que minha irmã ia mudar de vida, mas até agora nada. Até agora nada aconteceu com ela. Foi então que o tempo foi passando e eu estava estudando, estudei, os anos passaram muito rápido, eu continuei no meu emprego de online, foi então que eu me formei. Eu me formei depois de muitos anos, depois de muito sofrimento, eu consegui me formar. No dia da minha formação, ninguém apareceu, nem ninguém da minha família, mas eu curti sozinho aquela formação com algumas colegas também, que estudou junto comigo. E a partir dali eu sabia que tudo na minha vida ia mudar, que tudo iria dar certo. E foi então que eu tive uma ideia. Eu tinha uma ideia depois de muitos anos que eu estudei, que eu conheci de lei. Eu fui atrás de um homem que me atacou no ponto de ônibus há muitos anos atrás. E foi então que eu consegui encontrar ele com os dados que eu tinha, como eu era advogado, eu consegui encontrar onde ele morava, a ficha limpa dele, que já tinha várias acusações dele. E para minha surpresa, ele era dono de uma empresa, ele tinha muito dinheiro. Eu sabia que ali eu poderia mudar minha vida, poderia dar a volta por cima. Foi então que rapidamente, assim que eu me formei, eu entrei na justiça. Eu acusei ele de sequestro, de atacar uma menina que era eu mesmo. Eu queria ganhar aquela causa.
eu queria ganhar. Só que como eu era advogado, eu não podia lutar ao meu favor. Então eu chamei a minha amiga, que também se estudou para advogada. E ali a gente entrou num acordo, depois de muitos anos de estudo, a gente conseguiu fazer de um jeito que o juiz iria aprovar aquela sentença dele. E foi então que com muita luta, com muita prova, eu consegui as câmeras de segurança da cidade há muitos anos atrás, que estava salva ainda no sistema, e lá mostrou tudo que ele fez comigo. Lá tinha minhas provas que ele tentou me sequestrar. E foi então que no silêncio, sem meus pais saber, sem minha irmã, eu ganhei aquela causa, ganhei uma causa de mais ou menos de 800 mil reais. Ali mudou a minha vida. Ali eu sabia que tudo na minha vida agora seria diferente. E ele foi condenado. Aquele homem pegou 6 anos de cadeia, mais 800 mil que ele teve que pagar para mim de juros, correção de todos aqueles anos que eu fui humilhada. E foi então que após eu ganhar aquela causa, eu já estava procurando uma casa para me morar, um apartamento um pouco simples, mas eu lembrei do carro velho do meu pai. Eu falei para ele que um dia eu iria dar um carro para ele. Foi então que eu fui numa concessionária no mesmo dia, e era o dia dos pais. Eu fui na concessionária e comprei um carro de mais ou menos 90 mil para ele. Era um carro semi-novo, era um carro que iria ajudar bastante ele e minha mãe. E ali eu iria dar aquele carro para ele no dia dos pais e anunciar que eu iria sair de dentro de casa, que eu tinha comprado meu apartamento. E foi então que nos dias dos pais, assim que eu cheguei no almoço, lá estava meu pai, minha mãe e minha irmã almoçando. Meu pai mandou eu almoçar sozinha na sala. Ele disse: você não, você está estudando, se formou, você está trabalhando ainda, você não quer saber da gente, vai almoçar sozinha na sala. Ali eu me senti humilhado, eu me senti de cabisbaixo, mas eu disse dentro de mim: eles nem sabem o que espera por ele nem sabe o que vai acontecer a partir de hoje. E foi então que ali, enquanto nós estávamos na sala, passou mais ou menos 25 minutos, um barulho de guincho, um barulho de caminhão na frente da casa. E lá meu pai saiu desesperado da cozinha, passou na sala e chamou eu, minha irmã e minha mãe e disse: obrigado, filha. Falou para minha irmã Sara: obrigado por você ter comprado esse carro para mim. Minha irmã preferida ficou olhando dentro da casa. E ela disse: não, papai, não fui eu que comprei esse carro. Não fui eu, papai, que comprei esse carro. Meu pai, ela disse: obrigada. Ela sorriu: não fui eu que comprei, pai. Então ele olhou para mim. Eu apenas sorri e disse: pai, acho que você precisa ver uns documentos que está dentro desse carro. Ele disse: como assim? Eu disse: vamos lá. E assim um guincho desceu o carro de cima do guincho. Assim que ele abriu a porta, lá estava um papel escrito. Eu tinha escrevido um texto para o meu pai, mesmo após a humilhação. E lá dizia que aquele carro seria dele, que eu tinha comprado. E lá eu falei da causa que eu ganhei, do mesmo rapaz que tentou me sequestrar muitos anos atrás. Ali meu pai e minha mãe entrou em desespero. Meu pai: não me diga, muito obrigado, filha. Muito obrigado, Gabriela. Tentou me abraçar. Eu disse: se afaste, pai. Eu não quero saber de você. Você já me humilhou muito. Você, minha mãe e minha irmã me humilhou muito. Esse carro está no meu nome ainda. Que bom que eu não passei para o seu nome. Esse carro não vai ser seu, vai ser meu. Vai ser meu. Você já me humilhou muito. Não toque nesse carro. Saia de perto dele. Você não merece nada. Ali eu senti o meu ego subir. Eu senti que minha vida mudou ali. Eu mostrei para eles que eu consegui vencer na vida. Rapidamente agradeci o guincho. O rapaz do guincho, ele foi embora. Eu dei partida naquele carro semi-novo, um carro lindo. E disse: pai, a partir de hoje não entro mais na sua casa. Pai, a partir de hoje minha vida mudou. Eu me informei. Agora continue cuidando da minha irmã. Essa mulher que já tem seus 20 anos e vocês continuam passando a mão na cara dela. Vocês continuam exaltando ela. Agora fica aí na miséria de vocês. E ali eu fui embora. Peguei a chave do meu apartamento naquele dia. E fui para a minha nova residência com o coração leve, com o coração feliz, de muita luta. Eu lutei, eu venci. Enquanto a minha irmã, meu pai e minha irmã e minha mãe continuam na miséria. Tentaram contato comigo várias vezes, eu excluí eles da minha vida. E aqui eu finalizo a minha história. Aqui eu finalizo uma história de surpreensão, uma história que eu venci na vida. E aqui chegamos no fim de mais uma bela história no canal. Até o próximo vídeo no canal. Tchau, tchau.